Fala, torcedor do Verdão, sejam bem-vindos ao canal, trazendo para vocês aí mais um vídeo a respeito do Palmeiras, as últimas informações, um corte aí do Sport Center, trazendo as novidades do Verdão para esse jogo contra o Santos. Deixa nos comentários o seu palpite pro jogo de hoje, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, bora aí assistir ao vídeo. Tem Clássico da Saudade, tem Palmeiras e Santos. Vamos saber como está a preparação das duas equipes para o jogo. Alô, fã de esportes, o Palmeiras terá duas novidades para o clássico contra o Santos, abrindo as quartas de final da Copa do Brasil. Paulinho e Piquerez, os dois treinaram durante a semana e ficam à disposição do técnico Abel Ferreira. Piquerez teve um edema muscular na coxa, ficou fora do jogo contra o Vasco, está recuperado, iniciou a semana treinando com o grupo e pode voltar à equipe. Mesma situação do Paulinho, mas o Paulinho está já há um bom tempo fora da equipe, não joga desde a partida contra o Atlético, final do mês passado. Ele teve uma contusão no tornozelo, ficou fora da partida contra o Vitória, tentou voltar contra o Fortaleza, aí teve uma lesão no músculo adutor da coxa. Dessa lesão, a recuperação de 20 dias, 3 semanas, já voltou a treinar, então também pode reforçar o Palmeiras no clássico contra o Santos. A dúvida na zaga, o Alexander Barbosa está com dores no pé, ele tem um trauma no pé e foi substituído no intervalo da partida contra o Vasco, saiu sentindo muitas dores, então é a dúvida do treinador para o confronto contra o Santos. Além da ausência de Alan, que vai para o Manchester City, o Palmeiras também não conta com o goleiro Kaique, negociado com o Sporting de Portugal. Por isso, o clube anunciou nesta terça-feira a contratação do goleiro Bruno Bertinato, que estava na Portuguesa. O goleiro de 28 anos rescindiu o contrato com a Lusa e assinou com o Palmeiras até o fim do ano. Bertinato chega sem custos e incorpora o grupo que disputa 3 títulos nesta temporada. Muito feliz, muito impressionado com esse primeiro contato, né? Uma estrutura maravilhosa, profissionais maravilhosos também, todo mundo muito receptivo, muito bacana, muito feliz com a minha chegada. E eu também estou muito feliz, muito honrado. Quando eu soube que o maior clube do Brasil veio atrás de mim, eu acho que qualquer jogador não tem outra reação a não ser ficar muito feliz, muito honrado. Então, muito contente de estar chegando aqui, de estar vestindo essa grande camisa. Estou muito ansioso para entrar em campo e para demonstrar tudo que eu tenho para demonstrar para o Palmeiras. O Palmeiras defende uma invencibilidade de 9 anos sem perder para o Santos no Nubank Park, no seu estádio. Nesse período, são 12 jogos com 9 vitórias palmeirenses e 3 empates. Fãs de esportes, o Santos encerrou a preparação para o clássico contra o Palmeiras nesta quarta-feira, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 9h30 da noite no Nubank Park. Essa será a terceira vez que os rivais se enfrentam neste ano. O Palmeiras venceu por 1-0 na Arena Barueri pelo Campeonato Paulista. Pelo Brasileiro, os times empataram em 1-1 no Nubank Park. O Peixe ainda busca sua primeira vitória contra o Alviverde na temporada. Neymar está confirmado entre os relacionados. Mesmo sendo um grande crítico, já tendo externado sua resistência a gramados sintéticos, o camisa 10 ficará à disposição devido à importância do confronto. Ainda não está definido se o craque começará jogando, começará no banco de reservas ou se sequer irá entrar em campo. Vale lembrar que Neymar jogou apenas uma vez em gramado sintético desde o seu retorno ao Santos, no empate em 1-1 com o Atlético Mineiro no ano passado na Arena MRV. A novidade é o retorno de Lucas Veríssimo. O zagueiro está recuperado de uma lesão na panturrilha e volta a ficar à disposição. A gente sabe que é um jogo muito difícil, o Palmeiras é o favorito, joga em casa, é o líder do campeonato, e tem um elenco muito numeroso e com muita qualidade, não pode negar o favoritismo do Palmeiras, mas a gente vai, dentro da nossa proposta, tentar fazer o melhor possível quarta-feira. E quanto ao elenco, esse elenco é o que a gente tem e não vai ser diferente disso aí quarta-feira e nem domingo. Então é esse pessoal que nós vamos pôr toda a expectativa, a esperança, a confiança neles para a gente fazer bons jogos. O Santos tem uma dura sequência de jogos pela frente. Antes do duelo de volta contra o Palmeiras na próxima semana, o Peixe ainda tem o clássico com o Corinthians na Neoquímica Arena neste domingo pelo Campeonato Brasileiro.
O Peixe fez o último treino de preparação para o Clássico da Saudade na tarde desta terça-feira. Esse será o primeiro confronto entre Palmeiras e Santos pela Copa do Brasil desde a final de 2015, em que o Alviverde foi campeão nos pênaltis. Após quase 11 anos, os times voltam a se enfrentar pela competição. Vamos lá, vamos falar de Palmeiras e Santos. Neymar relacionado, mas não viaja. Pois é, por que ele não viajou? É isso. Tem leilão de novo? É pegadinha? Ou será que é um mistério? Ele vai no helicóptero embaralhar dele, a cabeça de Abel Ferreira. Assim, tem um plano, mas talvez não tenha um plano para ele. Primeiro, se o Neymar tá relacionado, eu queria entender por que ele não viajou. Porque, ok, naquele jogo com o Remo tinha o leilão, que para ele era importante, etc e tal, ele pegou e foi. Mas aquilo deveria ser caracterizado como uma situação em caráter de exceção, né? E beleza, Santos, São Paulo é pertinho, mas se está o elenco inteiro concentrado, por que o Neymar não está? Eu sinceramente não gosto desse tipo de privilégio. A gente sabe que o Neymar tem privilégio, a gente sabe que o Neymar manda no Santos, mas esse tipo de... Será que não é uma pegadinha? Não mandar, deixar um mistério, se vai jogar ou não vai, o gramado sim. Eu sei que é bobagem, pois anos 70. Mas dizem que ele vai amanhã. Dizem que ele vai amanhã. Se ele vai amanhã, então a pegadinha morreu, né? Enfim, sinceramente, se o Neymar de fato estiver relacionado para a partida, se de fato ele fizer parte dos planos do Cuca para o jogo, porque talvez o Santos corte o Neymar e ele nem vá. Sim. Mas se o Neymar fizer parte dos planos para o jogo, a não ser que exista um motivo de força maior, aí deveria estar com os companheiros, porque até onde eu sei, no hotel não tem gramado sintético, então lá ele pode andar. Sobre a decisão de jogar ou não, assim, a gente falou ontem que eu entendo o lado do jogador, eu entendo o receio que eles têm e eu acho que isso é muito relevante. Eu entendo que o jogo mais importante da semana do Santos não é amanhã, é domingo contra o Corinthians. Eu entendo que o jogo mais importante do confronto é o jogo para o Neymar, é o jogo da semana que vem na Vila, não é o jogo de ida no Bank Park, onde o Santos deve se defender mais do que atacar, e talvez estrategicamente seja até melhor para o Cuca montar um time sem do que com. Mas se ele tem condições de jogar, eu acho que ele deveria fazer parte. Então eu entendo os motivos, mas eu acho que ele deveria fazer parte desse duelo. O que eu não entendo é porque ele não está com o elenco. Ele deveria estar com o elenco. Ele não é mais do que ninguém, embora no Santos, infelizmente, ele seja mais que os outros. Pois é, ele não é mais do que ninguém, mas não deveria ser mais do que ninguém, com isso já prova, né? Ele é. Não deveria mais ser. Mais do que todos os outros, porque essa decisão não foi do Cuca. Foi o Cuca que chegou, olha, Neymar, você pode dormir em casa, você pode fazer o que você quiser e quem sabe amanhã você aparece lá no Allianz, no Bank Park e a gente vê o que é que vai fazer. Com certeza não foi assim, André. Não, é uma constatação, mais uma, de que o Neymar não é um jogador do Santos. O Neymar representa uma empresa que está associada ao Santos. O Memphis Depay, de certa maneira, também é o representante de uma empresa que está associada ao Corinthians. A associação anterior era muito mais danosa ao Corinthians, pelo menos no que está escrito no papel, do que a associação atual, que não ia acontecer e depois aconteceu. Mas também acho que existe um pouco mais de maquiagem, né? O Memphis... Ele parece mais inserido no dia a dia dos demais jogadores do Corinthians do que o Neymar parece inserido no dia a dia dos demais jogadores do Santos. E é uma constatação, como eu falei, de que isso é uma coisa feita às claras, porque assim começou, assim foi renovado o vínculo 2 vezes, né, no caso do Neymar e do Santos, e quem toma as decisões a respeito de utilização, treinamento, viagem, horários, é o próprio Neymar. Então, com a aparição do nome dele entre os relacionados para o jogo com o Palmeiras, todas as possibilidades continuam valendo. O Neymar decidir não jogar e nem ir para o banco, e aí ele será cortado, como o Gustavo disse. O Neymar decidir ir para o banco e ficar à disposição ou não, e o Neymar resolver ser titular. Todas as possibilidades estão em cima da mesa para que o próprio Neymar decida, comunique o seu treinador e assim seja. Eu acho que isso não é uma crítica, um elogio, nada, é apenas uma constatação de como as coisas funcionam hoje. O Zupac, a Palmeiras, né, aquela gangorra de momentos em espaços curtos, né, uma amostragem pequena, vinha bem, depois a queda. Semana passada foi uma semana tensa com a história da Libertadores, mas passa. Sim. Aí vai no Brasileiro, ganha bem, Flamengo perde, abre vantagem. É um mata-mata com o Santos, mas embora favorito e mandante,
tendo essa pressão da Copa do Brasil, quanto esse momento de tensão, pelo menos por um breve período, some? Quanto o Palmeiras vai leve para esse confronto? Ele vai mais leve do que ele estava há uma semana. E num futebol brasileiro, onde os pequenos recortes são tratados como grandes períodos, isso acaba valendo muito. E a gente está acostumado a ver o time do Palmeiras render bem nesse tipo de contexto. E quando eu falo render bem, não é obrigatoriamente jogar bem, é se sair bem. Palmeiras costuma se sair bem nesse tipo de contexto. Mata-mata, um jogo em que pede muita competitividade, no momento de pressão da temporada. O Palmeiras costuma ir mais vezes bem do que mal nesse tipo de contexto. E ele é bastante superior ao Santos em relação ao que tem à disposição o seu treinador e em relação ao que de fato é o time, né? Porque há diferença entre o que o papel mostra e o que os times são. E o Palmeiras é melhor do que o Santos nos dois tipos de análise. O que eu estou curioso é para ver, por hora, pelo menos nesse primeiro momento, qual vai ser a saída que o Abel vai encontrar para o lugar do Alan, né, que já não joga mais pelo Palmeiras. Tem se falado em duas possibilidades maiores, o Felipe Anderson e o Maurício. O caso do Maurício é engraçado porque o Maurício é um jogador canhoto e a gente vive uma era no futebol, diferentemente de antigamente, quando nós éramos apenas jovens, a era atual é jogadores que atuam pelos lados do campo jogam sempre com o pé invertido. É raro a gente ver o destro pela direita, o canhoto pela esquerda. O Maurício é canhoto e sempre gostou no Cruzeiro, no Inter, de sair da direita para o meio, porque ele bate muito bem na bola. Mas, para o azar dele, quando ele chegou no Palmeiras, tinha um tal de Estevão. E depois que o Estevão foi embora, tinha um tal de Alan. E os dois ocupavam o lado direito do campo. Então nunca sobrou para ele o lado que ele gosta de jogar. Mas... E ele ainda conseguiu se virar do outro lado. Porque ele é bom jogador. Ele joga... Aliás, eu ia falar que ele jogava nas 3, né? Direita, esquerda, meio. Ele joga nas 4, porque até de atacante ele já jogou. Porque o Abel adaptou ele, tanto ele quanto o Ramon Sousa. Mas tem o Felipe Anderson. O Felipe Anderson permite ao Palmeiras... jogar mais no modelo que o Palmeiras vem jogando, com 3 zagueiros. Sejam 3 zagueiros puros, seja o Giai como terceiro zagueiro. Porque o Felipe é capaz de fazer essa ala, embora ele não seja jogador de explosão, mas ele taticamente encaixa mais, como o Alan também encaixava, do que o Maurício. Para jogar com o Maurício, o time vai mais num 4-3-3, num 4-2-3-1 do que numa linha de 3. Então eu estou curioso para ver a partir de agora quais dessas duas saídas o Abel vai encontrar para o lado direito do Palmeiras. Também você falou no John Arias, mas sinceramente eu acho que você deixar o Arias pela direita e não permitir que o Arias passeie pelo campo, você limita tecnicamente um dos melhores jogadores que o Palmeiras tem. Eu, no primeiro momento, iria de Felipe Anderson, embora tenha reticências em relação à regularidade dele. Mas o Abel tem essas opções e eu estou curioso a partir de amanhã para ver o que ele vai escolher e como aquilo que ele escolher vai impactar no jogo do Palmeiras. Porque eu vi mais John Arias mesmo para ser esse jogador. Veremos. A tua preferência é Felipe Anderson? Eu testaria primeiro o Felipe Anderson e aí deixaria Maurício talvez no banco, enfim, como peça de rotação. André, então aproveitando, eu queria que você falasse também qual a melhor opção, na tua opinião, que o Abel deve colocar na substituição do Alan. Eu concordo com o desenho do Gustavo pela manutenção do que vem sendo o sistema mais utilizado pelo Abel, com diferentes níveis de desempenho aí nos últimos tempos. Mas ontem a gente conversou a respeito de corrida pelo título do Campeonato Brasileiro, enfim, a temporada se afunilando também na Copa do Brasil e na Libertadores. E a virada do Palmeiras em termos de performance, de rendimento, pode ter acontecido já, né? Depois da classificação na Copa Libertadores fora de casa, contra um time que o Palmeiras não tinha conseguido vencer até agora nessa temporada, o mesmo time que ele vencia quase de olhos fechados, né, ao longo dos últimos anos, e isso pode ter liberado o time do Palmeiras daquilo que ele vinha carregando, as críticas, né, e as autocríticas que os jogadores fazem também, porque todo mundo sabe, como disse o Abel, que o Palmeiras podia jogar melhor, continua podendo jogar melhor, mas eu acho que talvez já tenha jogado melhor, em especial contra o Vasco, e as coisas podem estar tomando o rumo de novo. Eu acho que a manutenção do desenho do time é mais favorável agora, mesmo considerando todas as possibilidades de substituição do Alan, e independentemente da escolha feita pelo Abel, o Palmeiras vai continuar sendo um time melhor que o Santos. Então, assim, o problema desse confronto é a rivalidade, aquilo que acontece nesse tipo de jogo. O Palmeiras deve se classificar, isso é o normal.
com qualquer escalação. Zupa, quando a gente tratou essa história do Alan, a gente está focando muito nos substitutos. Eu queria focar na saída, no peso, porque é o que você falou quando citou o Maurício, do esforço dele, da dificuldade em função dos caras que já ocuparam a posição e que saíram. O Palmeiras viveu a saída do Estevão, que me parece que quando saiu tinha um valor maior no contexto do Palmeiras do que o Alan, embora o Alan muito importante. É que o Estevão chegou um momento que ele era claramente a força de busca de todo mundo ali no ataque. Sim. Mas o peso do Alan, assim, quanto você acha que o Palmeiras pode levar algum tempo para jogar sem ele, sem sofrimento? Porque assim, embora o Palmeiras tenha jogadores para fazer o lado direito, e o próprio John Arias, chegou no Fluminense como um jogador que atuava mais pela esquerda. Mas ele viveu o seu auge no Fluminense quando o Diniz o coloca pela direita. No time de 23 do Fluminense, era o Keno na esquerda e o Arias... É a melhor fase da carreira dele. E naquele time ele só ficava ali pela direita na hora que o juiz apitava a bola rolando, porque... Bom, torcedor, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje. Palmeiras vai em busca de uma vitória contra o Santos. É favorito pelo futebol que vem jogando, pelo elenco que tem, mas é uma decisão. Tem que colocar o pé no chão, jogar com sabedoria para poder estar buscando aí essa vitória, né? A gente fica na torcida para que o Palmeiras faça um bom jogo, seja um jogo aí consistente, consiga aí, que Abel Ferreira consiga fazer uma escalação que vá suprir a falta ali de Alan, né? Uma perda inestimável no poder técnico do Palmeiras, mas a gente fica na torcida para que dê tudo certo, que o Palmeiras consiga aí essa vitória, consiga um resultado positivo e consiga essa classificação para a semifinal. Tem a ótima notícia aí que o Palmeiras tem o retorno aí de Paulinho e Piquerez, que agora estão à disposição aí do técnico Abel Ferreira. São dois jogadores de peso e a gente fica na torcida para que dê tudo certo e esses jogadores façam aí as suas melhores partidas, ajudando cada vez mais o Palmeiras. Gostaria de saber de você, quem que você acha que deve ficar no lugar aí de Alan, se é o Felipe Anderson. Para mim, o Felipe Anderson é um ótimo jogador, por mais que ele não tenha faça a mesma função de Alan, de defender ali lá na frente, ajudar na defesa e ainda atacar, mas é um ótimo jogador, cadenciando ali os passes. Deixa nos comentários o seu palpite pro jogo, se inscreve no canal para estar ajudando a gente, deixa o like e até o próximo vídeo.